Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 27 de março de 2024. Rodada cheia hoje com muitos jogos para a gente operar, muitos pontos fracos de times para a gente explorar e muitas opções para a gente ser bem lucrativo. Então fizemos um filtro para vocês com as melhores opções, baseadas em números e estatísticas, como sempre fazemos aqui no YouTube e no nosso grupo VIP, 25% de desconto no valor mensal para vocês. E também vocês podem garantir 2 meses, né? O valor de 2 meses, ou seja, R$60, o mês de março, abril, maio, junho e também o início ali da pré-temporada de 24 e 25, que ainda vai começar. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Se inscreve no canal se não é inscrito e conheça o nosso parceiro EstrelaBet. Link na descrição com cupons e bônus de até 100% para você que criar cadastro clicando aqui embaixo. Beleza? Vamos começar os nossos palpites com Hornets e Cleveland. Aqui a gente tem o mesmo palpite do último encontro entre essas duas franquias. O Cleveland vem hoje sem o Donovan Mitchell, ou seja, um defensor ruim a menos ali no seu time titular. Vem também sem o Dean Wade, mas acima de tudo vem com Jarrett Allen e Evan Mobley, sua dupla ali de grandes defensores, enquanto que o Hornets vem sem o seu melhor jogador mais uma vez, LaMelo Ball. A gente já tá falando desse Charlotte, que é um dos piores ataques da NBA por 100 posse de bola, nesse momento o segundo pior ataque da NBA. Mas a gente também fala de um Cavs que é a quarta melhor defesa, que manteve ali os seus rivais de hoje em linhas abaixo de 99 pontos no último encontro. Então nosso palpite vai ser a mesma coisa, a gente vai confiar aqui em um under do Charlotte Hornets. A gente tinha acertado esse palpite aqui com abaixo de 105.5 pontos do Charlotte, beleza? E aí a gente vai duplar com over na pontuação do Brooklyn Nets, que hoje encara uma das piores defesas da NBA, Washington Wizards. Apesar de jogarem fora de casa, é uma defesa muito ruim na qual eles têm condições de minimamente bem. A gente já vai justificar para vocês acima de 103.5 pontos, fechando essa odd em 54. Por que a gente acredita nisso? Bom, os Hornets são, como eu disse, o segundo pior ataque da NBA, o Cavs uma defesa de top 5. Os dois times também jogam no ritmo lento. O Charlotte Hornets quase um dos 10 mais lentos da NBA e os Cavs são o sexto time mais lento, o que significa que a gente tem poucas posses de bola por minuto para os Hornets serem produtivos, mesmo em casa. E com poucas posses de bola você tem que ser absolutamente perfeito para conseguir um over contra uma defesa de alto nível. Os rebotes defensivos do Cleveland Cavaliers é quase um dos 10 melhores da NBA, mas quando a gente fala da eficiência em rebotes ofensivos do Charlotte, eles são o quinto pior. Ou seja, quando eles arremessarem errado, os Cavs devem finalizar a jogada de seus rivais, porque eles não têm tanta competência para fazer pontos de segunda chance assim. Se a gente for olhar os últimos 10 jogos do Hornets, eles marcaram 97,5 pontos por jogo e eles só conseguiram superar esses 105,5 pontos que a gente não quer que eles superem em 20% dessas partidas. Beleza? Eles não conseguiram superar contra o Wizards, Detroit e Atlanta Hawks, que são 3 das 10 piores defesas da NBA, sendo o Wizards a segunda pior e Atlanta a quarta pior. Então, dificilmente eles devem conseguir isso contra os Cavs, que jogam no ritmo lento e se defendem muito bem. Mas agora vamos falar do Brooklyn Nets, que hoje encara o Washington Wizards. A gente está falando de um Wizards que praticamente não tem chance de nada, né, nessa competição. O Washington começou mal, seguiu mal, e a defesa deles são um dos grandes pontos chaves para que esse time fracassasse jogo após o outro. Eles jogam hoje provavelmente sem o Kyle Kuzma e mais uma vez sem o seu principal armador Ty Jones, então eles devem aumentar o índice de turnovers deles e com isso devem dar mais posses de bola para os seus rivais. Nos últimos confrontos diretos entre essas equipes, o Brooklyn Nets conseguiu superar essa marca nos últimos 2 jogos consecutivos e a gente está falando de um Washington Wizards que, se a gente for olhar a tabela, está em uma situação diferente da do Brooklyn Nets. Até por conta da fragilidade aqui, né, do baixo nível, dá pra gente dizer aqui, da Conferência Leste, a equipe do Brooklyn Nets, que bom, dificilmente deve chegar ao play-in, mas ainda tem chances, encaram o Wizards, que eles seriam um dos piores times da NBA, não tem problema nenhum, melhor para eles porque eles vão garantir uma boa escolha no draft. Se a gente for olhar o Washington Wizards nos últimos 20 jogos, sofreram uma média de 122,5 pontos por jogo e eles sofreram mais de 103,5 pontos em 18 dos últimos 20 jogos que eles fizeram. A gente está falando de um Wizards que é a segunda pior defesa da liga, de um time que joga num ritmo alto, então eles dão muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, e a gente também está falando do pior aproveitamento em rebotes defensivos da NBA. Com isso, os Nets podem conseguir pontos de segunda chance com rebotes ofensivos, e eu acredito sim nessa duplinha para hoje. Mas agora vamos falar aqui do próximo jogo. Orlando Magic e Washington Wizards. A gente também quer uma duplinha para essa partida e a gente vai duplar com uma boa pontuação ali do New York Knicks. A gente pretende colocar aqui um handicap positivo bem esticado para os Cavs. O mercado nos deu essa possibilidade de um HC de mais 12,5 pontos.
pros Cavs, não, pros Warriors, né? Ou seja, eles podem perder por até 12 de diferença, só não podem perder por 13 ou mais. E a única coisa que justifica isso daqui, na minha visão, é o jogo ser de back-to-back, já que os Warriors jogaram recentemente, vão ter pouco descanso para hoje, mas ainda assim, o jogo foi em Miami, hoje eles vão ali para Orlando, continuam no estado da Flórida, e acho que a viagem não deve ser um grande problema, eles também precisam vencer para subir na tabela. Do outro lado, a gente vai colocar aqui a linha de pontos totais do New York Knicks, a gente espera que eles marquem mais de 103,5 pontos, fechando mais uma duplinha de 1,50 e pouco, odds superiores lá no nosso grupo VIP. Bom, primeiro, vamos dar uma olhada aqui nas escalações, o Orlando Magic muito provavelmente vem com seu time 100% saudável, é verdade que o Magic joga em casa, eles vivem um momento interessante e os Warriors vêm sendo bem irregulares, porém, o Golden State Warriors tem seus principais jogadores à disposição também. Quando a gente olha aqui os últimos confrontos diretos entre essas equipes, nos últimos 8, foram 4 vitórias para cada lado. Porém, a equipe do Orlando Magic não conseguiu aplicar esse handicap de mais 12,5 pontos favoráveis para eles, né? Ou seja, não venceram por 13 pontos de diferença ou mais em 7 dessas 8 partidas, dessas 8 oportunidades em que as equipes se enfrentaram de 2020 para cá. Sim, eles venceram a maioria dos jogos, 3 dos últimos 4, para falar a verdade, mas repetindo, eles não conseguiram vencer por uma margem tão grande assim de diferença. E a gente tem alguns pontos favoráveis aqui a favor do Golden State Warriors. O melhor jogador em quadra está a nosso favor, que é o Stephen Curry, o melhor defensor, que é o Draymond Green, também está a nosso favor. A gente tem jogadores mais experientes do lado do Golden State Warriors e a gente também tem um time mais eficiente na bola tripla. O Golden State é um top 10 nas bolas de 3 em eficiência, em bolas de 3 convertidas por jogo é o segundo melhor, enquanto que o Orlando Magic é o pior da NBA. Com isso, eu acho que vai ser difícil o Orlando aplicar uma margem de diferença muito grande para os seus adversários. Eu acho que dificilmente eles vão se distanciar tanto assim no placar. Se a gente for olhar aqui a tabela da Conferência Oeste, o Golden State Warriors tem a necessidade de pegar uma boa sequência, já que o Houston Rockets encostou neles e eles pretendem minimamente manter essa 10ª colocação para poder aproveitar mais um ano de Stephen Curry. Você tem um jogador como ele no seu elenco que é difícil de você achar um outro na história de uma franquia, todo ano você tem que competir, tem que tentar ser campeão. Não dá para fazer projetos de longo prazo, claro. Tentar mesclar os dois é o melhor caminho, mas enquanto você tem o Steph, você precisa tentar vencer, e na 11ª colocação eles não iriam jogar uma pós-temporada. Então a necessidade é grande. Claro, eu não gosto de basear muito nisso, o time precisa vencer, porque o Golden State Warriors precisava vencer há muito tempo. E eles venceram o Miami Heat ontem, verdade que sem o Jimmy Butler, isso facilitou as coisas, mas o Golden State Warriors não é por isso que eu acredito que eles vão vencer, mas é um fator positivo. Enquanto que o Orlando Magic está um pouquinho mais tranquilo ali na 5ª posição, pelo menos play-in certamente eles vão pegar, mas eles também querem se manter no topo, deve ser um jogo bem disputado e bem equilibrado. Agora falando de Raptors e Knicks, a gente tem o New York Knicks aqui com os principais jogadores recentes que eles vinham jogando, né? Jalen Brunson, DiVincenzo, Josh Hart, entre outros jogadores bem interessantes que esse elenco tem. O New York Knicks é um time muito competitivo, tá ali entre os melhores da Conferência Leste, enquanto que o Toronto renovou tudo, dispensou seus melhores defensores Siakam e Odiano Nobe, e os que sobraram, Jacob Porto e Scottie Barnes, estão lesionados. Boucher, um dos principais reservas, também não joga. RJ Barrett e Emmanuel Quickley, jogadores que vieram na troca ali que envolveu o Odiano Nobe para o próprio New York Knicks, não jogam também. Então é um time frágil, com dificuldades de pontuar. O New York Knicks é favorito e deve vencer essa partida. Mas eu acredito que, acima de tudo, os Knicks devam pontuar bem, porque o Toronto Raptors é uma das piores defesas da NBA. Nesse momento eles são a 7ª pior defesa por 100 posses de bola da liga. Em relação ao aproveitamento nos rebotes defensivos, eles são o 3º pior, enquanto os Knicks são o melhor aproveitamento em rebotes ofensivos, então eles podem conseguir pontos de segunda chance. E a gente está falando aqui de um Toronto Raptors que nos últimos 20 jogos sofreram uma média de pontos muito alta. Eles sofreram mais de 118 pontos por jogo para os seus rivais, sofreram mais de 103,5 pontos em 18 dos últimos 20 jogos que eles fizeram, o que também é um número que chama bastante atenção, sofrendo aí pelo menos 119 na maioria desses 20 jogos. Então a gente tem um cenário aqui bem legal para que o New York Knicks produza bem. Alguns pontos a serem destacados é que o Toronto Raptors sofre muitos pontos para alas, então olha ali no Josh Hart, nas suas bolas de 3, já que o Toronto é o 4º time que mais sofre bolas de 3 para jogadores dessa posição.
olho no Bogdanovic e também olho ali nas assistências do Jalen Brunson. O Jalen Brunson vem forçando muito o jogo, não dá para ele ficar para sempre assim, principalmente porque os Knicks forçam muito a minutagem dos seus titulares, e já que ele tem possibilidade de que todos os seus companheiros pontuem, talvez ele solte mais a bola, já que o Toronto é um dos líderes em assistências cedidas para armadores. Claro, a gente precisa estudar esses números, é o que a gente vai fazer no nosso grupo VIP, para passar as melhores posições para vocês. Chamem lá no WhatsApp para vocês participarem no médio e longo prazo, focando em números e estatísticas, você sempre será lucrativo, valor promocional. Beleza? Agora vamos falar aqui de 76ers e Los Angeles Clippers. Além da lei do ex, a gente tem um Clippers aqui que também precisa dar uma resposta. E geralmente essas respostas precisam ser dadas, acima de tudo, por James Harden. Apesar de todos saberem que Harden, Paul George e Kawhi são jogadores de altíssimo nível, muitas vezes a culpa cai nas costas do Harden, porque ele vem pulando de uma panela ou de um big duo ali, né, atrás do outro, e não vem conseguindo trazer resultados, e ele veio para mais uma panela aqui jogando pelo Los Angeles Clippers. Então ele precisa dar uma resposta principalmente contra o seu ex-time. Claro que a lei do ex não é um fator no qual a gente se apoia para indicar uma aposta, mas é um fator que deve ser levado em consideração, porque de fato os jogadores se motivam mais contra suas ex-equipes. Então, para essa partida, eu vou indicar aqui para vocês um over nas assistências do James Harden. Claro, o ideal é tentar pegar uma linha mais baixa ali no ao vivo, tá? É uma linha que eu considero alta para aquilo que ele vem apresentando recentemente, já que o Clippers gosta de um jogo de mano a mano, mas ainda assim a gente tem bons indícios para isso. Primeiramente, a gente tinha indicado também, né, o over nas assistências dele no encontro recente que aconteceu contra o próprio Philadelphia. Nesse confronto, ele conseguiu 14 assistências. Se a gente for olhar aqui esse número de 8.5 assistências por jogo acima dele, ele conseguiu superar em 4 dos últimos 5 jogos e também em 6 dos últimos 8. A gente também está falando, né, de uma posição na qual, se a gente for olhar aqui jogadores semelhantes que enfrentaram os 76ers e que jogam como armadores também, a gente tem um número aqui muito relevante de que 8 dos últimos 9 jogadores dessa posição e com essa característica conseguiram um over e assistências contra o Philadelphia. E isso não é coincidência. A gente está falando de os 76ers, que é um dos times que mais cedem assistências por jogo para armadores. Se a gente for olhar aqui no recorte geral da temporada, eles não cedem tanto assim. Mas, desde que eles perderam o Joel Embiid, a defesa deles piorou bastante. Fica muito fácil você conectar passes ali com jogadores do garrafão, porque eles perderam em defesa e em altura no aro. E se a gente pegar o recorte dos últimos 30 jogos, eles foram o quinto, que mais cedeu assistência por jogo para jogadores dessa posição. Agora vamos partir aqui para Chicago Bulls e Indiana Pacers, e também vamos falar aqui a respeito de Timberwolves e Pistons, porque aqui a gente vai duplar a pontuação de dois jogadores que a gente achou que tem muito potencial para hoje. O Indiana Pacers e os Pistons são duas das piores defesas da NBA, e a gente vai contar aqui com os dois principais jogadores tecnicamente falando de cada uma das equipes. Então a gente vai aqui no Anthony Edwards. A gente espera aqui que ele ultrapasse essa marca dos 22.5 pontos para hoje. Vamos de acima de 22.5 pontos para ele. Opa, só corrigindo aqui. E a gente também acredita em uma pontuação em acima do DeMar DeRozan. Inclusive no nosso grupo VIP, a gente cria ali, né, todas as semanas sinais ali, alertas, radares para o pessoal ficar de olho em jogadores com muito potencial para serem produtivos em determinado jogo. Então a gente espera pelo menos 20 pontos do DeRozan, fechando essa odd aqui de 1,54, porque o DeRozan é um dos principais destaques desse radar que a gente indica para a galera anotarem na agenda deles e falar, pô, esse jogo aqui tem um jogador interessantíssimo para eu ficar de olho. E bom, vamos falar primeiro do DeRozan, que enfrenta uma das 10 piores defesas da NBA, um dos 10 times mais rápidos, ou seja, que geram muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Um rival que recentemente ele fez 46 pontos, a gente indicou um over, se eu não me engano, 23.5 pontos totais dele no VIP nessa partida e bateu com enorme tranquilidade. A gente espera que hoje ele se destaque também. Quando a gente puxa aqui para essa linha de 20 pontos que a gente espera que ele faça hoje, ele conseguiu superar essa marca em 11 dos últimos 15 jogos. E o DeRozan, ele é um jogador que tem mais de 50 jogos nessa temporada com pelo menos 20 pontos. É uma marca muito alta, muito relevante, então ele vem sendo muito consistente nessas linhas. 4 dos últimos 5 jogadores semelhantes à sua posição e questão de estilo de jogo, né, que enfrentaram os Pacers recentemente, foram over na pontuação, mas todos os últimos 5 fizeram pelo menos 22 pontos, o que também é muito interessante para a gente destacar. No último confronto direto ele se saiu muito bem, porque além de ser uma defesa ruim, o Indiana Pacers é um time que sofre muitos pontos para um tipo de jogada na qual ele vai muito bem,
que é no mano a mano. Quando a gente olha aqui para essas jogadas de mano a mano, a gente está falando do Indiana, que é o time mais vazado da NBA. E recentemente o DeMar DeRozan, ele vem jogando na posição de ala de força e de ala, que são posições nas quais o Indiana é o primeiro time mais vazado da NBA. E para alas, eles são o quinto. Então, ele tem um confronto muito favorável aqui para produzir muito bem nessa noite. Assim como o Anthony Edwards, que enfrenta uma das 10 piores defesas da NBA, a gente precisa lembrar, o segundo principal destaque do Minnesota Timberwolves, principalmente ofensivamente falando, que é o Karl Anthony Towns. Ele perdeu muitos jogos recentemente e, mais uma vez, ele não estará à disposição hoje para esse jogo. O Detroit, que já é ruim na defesa, vem com diversos jogadores que defendem minimamente bem de fora: Fontecchio, o Thompson, o Isaiah Stewart e, quem sabe, Cade Cunningham e Jalen Duren, dois de seus principais jovens talentos. O único perigo aqui é o Timberwolves resolver o jogo cedo e não dar tempo do Anthony Edwards superar essa marca, mas eu acredito que ele tenha totais condições. Se a gente for pegar aqui essa linha de 22,5 pontos aqui no Betting Pros, DC aqui, por exemplo, ele conseguiu superar essa marca em 11 dos últimos 15 jogos que fez. Ele conseguiu pelo menos 30 pontos em 4 dos últimos 6 jogos, o que também é muito interessante. E olha o tanto de over que a gente teve de jogadores com as suas características, né? Esses alas armadores que enfrentaram os Pistons em over na pontuação. DiVincenzo fez 40, CJ McCollum 23, 33 para o Jaylen Brown, além dos outros dois jogadores terem feito over também. Quando a gente fala aqui de Detroit Pistons, além de uma das 10 piores defesas da liga, eles são um time muito vazado para jogadores da posição do Anthony Edwards, o quarto time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição. E é um time que também sofre muito em jogadas nas quais ele é muito bom. Primeiramente no mano a mano, o terceiro time mais vazado da NBA nesse tipo de jogada. E quando a gente vai aqui para o Pick and Roll Ball Handler, que é uma jogada na qual ele faz muito ali com o Rudy Gobert fazendo a parede para ele, o Detroit é o terceiro time mais vazado da liga. E com o Jaden Ivey possivelmente sendo o principal armador dos Pistons hoje, já que o Cade Cunningham é um cara que está como dúvida, ele cadencia mais o jogo, a gente pode ter um jogo mais movimentado, mais acelerado. O Detroit é um dos 10 times mais rápidos da NBA e eles sabem que se eles fizerem um confronto cadenciado, eles vão ter dificuldade de pontuar, porque o Minnesota é uma das melhores defesas da NBA. E o Rudy Gobert protegendo o ar é simplesmente espetacular. Então eles vão tentar acelerar para esse jogador big, mais pesado do Timberwolves, não conseguir dar tempo dele voltar e proteger o aro, depois de um ataque, por exemplo. Mas eles acelerando o jogo, você vai gastar pouco relógio. Gastando pouco relógio, a gente deve ter mais posse de bola por minuto e com isso mais chances do Ant-Man pontuar bem. O Detroit também é um dos 10 times que mais levam os rivais à linha de lance livre na NBA, e com isso eu acho que ele pode ter os seus números potencializados. Vamos finalizar aqui com Grizzlies e Lakers, lembrando que palpites dos outros jogos, Thunder e Rockets, Jazz, Spurs e Denver e Suns serão de análise exclusiva do VIP, bem como Hawks e Blazers. Esse jogo aqui, a gente acredita na vitória dos Lakers. No 1,59 vale muito risco para um time que precisa vencer contra um dos piores mandantes e times que a gente tem na Conferência Oeste. O Los Angeles Lakers pode contar com o retorno do LeBron James, que não jogou ontem, então ele pode estar zerado para hoje, para esses Lakers que pretendem ultrapassar a 8ª e 7ª colocação e, quem sabe, sonhar com a 6ª. Se eles querem chegar direto nos playoffs, eles precisam começar a vencer agora. Beleza? Eles vêm de um jogo interessante aí, né? Uma vitória para cima do Milwaukee Bucks. O cansaço pode ser um fator diferencial e favorável aos Bucks, mas que eu acho que vai pesar pouco. Se a gente for olhar aqui os últimos 20 jogos em casa do Memphis Grizzlies, eles perderam grande maioria, só conseguiram vencer 5, perderam 15 e mais do que isso. Eles só venceram um jogo jogando como mandante, né, nos últimos 8 jogos, o que também é bem relevante, até porque essa vitória veio contra o péssimo Washington Wizards. Eles tiveram a proeza de perder para os Blazers 2 vezes e para o Charlotte Hornets também, mesmo jogando sob seus domínios e com esses times sendo tão ruins e desfalcados. O Memphis, claro, com Desmond Bane e Jaren Jackson, sempre dão mais trabalho do que se espera, então pode não ser uma vitória elástica, mas no fim das contas eles perdem. Eles são o pior ataque da NBA nesse momento da competição, e defensivamente eles também não são grande coisa. Eu acho que para aquilo que eles tinham à disposição, eles se saíram muito bem, eles até surpreenderam defensivamente, né? Com tantos desfalques, você conseguir ser uma defesa ali quase de top 10, eu acho que é bem relevante. Mas, acima de tudo, faltou qualidade para pontuarem. Foram o pior ataque da NBA até esse momento da competição. Outro número que a gente tem empresa destacar, e nem é um número necessariamente, né? A gente tá falando aqui de um Los Angeles Lakers que tem os melhores jogadores à disposição. D'Angelo Russell, Anthony Edwards e LeBron são melhores do que qualquer trio ali que o Memphis Grizzlies venha trazer à quadra. Além dos Lakers ter um elenco, para mim, superior, já que esse time titular do Memphis é praticamente um B ou C, imagina o time reserva. Uma vitória para cada lado nessa temporada, quando esses times se enfrentaram, e os jogos foram bem over, mas acima de tudo porque os Lakers não conseguem se defender bem. Nenhuma aposta é certeira, mas aqui vale o risco. Mod de 1,59 para uma vitória dos Lakers, que a gente sabe tem totais condições de ser melhor, tem mais necessidade em vencer. E
pode contar aí com o LeBron James de volta, eu vou ficar a favor do LA. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e seguir as nossas redes sociais Cesta de Trade. Também confiram aqui embaixo, link de promoções e bônus exclusivos da Estrela Bet. Também comentem a palavra green para chamar muita sorte pra gente hoje. Mais uma vez, bora com essa palavrinha aí, vamos acreditar que hoje vai ser um dia especial. Boa sorte a todos, muito obrigado pela sua audiência e falou!